A gente começou falando de economia e eu já disse que quando é economia, a gente traz alguns nomes aqui da casa que andam bastante por essa área. E hoje a gente está com o Otávio Augusto, que vai falar um pouco sobre essa indicação para o IBGE. Tudo bom, Otávio? Estás ouvindo? Como é que está aí? Ei, Júlia, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Que semana agitada, não? Pois é. Eu queria te perguntar o seguinte, Otávio: quem é Márcio Postman e qual o impacto dele, no caso dessa indicação dele, para a economia? E aí eu já vou emendar com outra pergunta que, se você quiser já responder, também pode ser respondida. De fato, o clima está tenso entre fazenda, planejamento, palácio, como é que está isso? Olha, Júlia, foi um nome que causou surpresa no Ministério do Planejamento e Orçamento. Todo mundo foi pego de surpresa, porque foi uma. Já havia-se a discussão, mas foi uma canetada do Palácio do Planalto. A ministra Simone Tebet efetivamente não sabia que haveria troca no IBGE, um órgão que está sob o seu guarda-chuva. O que aconteceu? A Tebet deu uma entrevista ontem, gravada às 1h30 da tarde, para a jornalista Miriam Leitão, e afirmou nessa entrevista, que foi vinculada à noite, que não haveria troca. Porém, no fim do dia, o governo, a presidência, divulgou a portaria, o decreto que trocou o comando do IBGE. Postman é, sim, ligado ao PT, é um economista conhecido no partido, mas ele é uma pessoa que causa muita polêmica. A passagem dele no IPEA entre 2007 e 2012, a gente teve, o país assistiu problemas para a realização do Enem, a gente viu questões relacionadas ao exame. Postman, segundo eu apurei, é uma pessoa muito difícil de lidar. Quando os subordinados dele não concordam com ele, ele troca, mesmo operando em cargos estratégicos, em órgãos técnicos, extremamente técnicos, como é o IPEA e o IBGE. O que tem se construído agora é que essa relação vai azedar ainda mais. Tebet ficou insatisfeita, ela considera um desastre Postman chegar ao comando do IBGE, um órgão que é tão importante, que a gente viu na última gestão, Júlia e gente, que foi muito fragilizado. O censo não foi realizado, claro, teve as questões envolvendo a pandemia, mas o IBGE passou por corte de recursos, passou por uma desestruturação do seu quadro de servidores, foi um órgão que foi muito penalizado nos últimos anos. E agora, com a chegada de Postman, pode acentuar ainda mais os problemas por lá. Agora, a ministra Simone Tebet, eu queria também te perguntar duas coisas. Ela é um nome que é um nome-chave quando a gente fala de orçamento 2024, não é? Então, assim, de que forma isso pode, vou usar uma expressão bem pejorativa, embananar o jogo de construção desse orçamento? E também uma outra coisa, que é o seguinte: a gente está vendo uma série de movimentos na esplanada. O cargo dela é um cargo visado, porque é um cargo muito técnico também. Olha, Júlia, querer muita gente quer, mas chegar lá é mais difícil. Tebet, até o momento, ela não corre risco de ser demitida, a não ser que ela, por um desejo pessoal, deixe o governo. O que eu acredito que não vai acontecer. Mas essa relação pode sim tumultuar aqui a esplanada dos ministérios. Tebet entregou ontem o orçamento 2024, né, a prévia do orçamento 2024 para o presidente Lula. Agora está sendo feita essa análise do que vai ser mexido, do que não vai. Os ministérios já foram alertados do dinheiro que terão ano que vem, o possível dinheiro que terão ano que vem. Então, o que essa chegada de Postman pode causar é o quê? É um estremecimento, deixar a relação mais confusa, mais conturbada, e levar Tebet a adotar uma postura mais retraída dentro do governo. Lula gosta de Tebet, Lula tem extrema consideração pelo apoio que ela deu durante a campanha, ele gosta do trabalho que está sendo feito, ele admira a interação que ela tem com a Haddad, mas tem um fator novo nessa panela aí que pode botar tudo a perder. É aquela gotinha de limão que a gente pinga no leite quando está fazendo doce? Pode azedar de vez. Tem um outro nome, Otávio, que eu queria te perguntar. A gente raramente fala dele, mas eu sei que você tem algumas apurações sobre esse cargo também, que é a ministra da Gestão, Esther Dweck. Ela é um nome que a gente raramente ouve falar, a gente ouve falar em momentos muito pontuais, só que ela também é um nome dessa tríade da economia.
Como é que ela fica nessa discussão? Ela também está sendo preterida ou não? Ela é um nome que fica ali mais à sombra, meio que para garantir o cargo dela? Qual a função de Esther Dweck nesse contexto? Olha, Júlia, a Esté, ela é ligada muito, o trabalho dela é ligado ao funcionalismo público, que é uma base do presidente Lula. Ele está feliz, o chefe do Palácio do Planalto está feliz com o trabalho de Esté. Eles têm anunciado novos concursos, abertura de vagas, uma reestruturação do funcionalismo, que é muito importante para o governo neste momento. Lula está governando com a sua base de apoio, com o servidor público, que fez durante a campanha de 2022, fez um apoio muito expressivo ao Lula. Esse ano eles já anunciaram mais de 8 mil vagas. A Esté, ela é um nome muito bem quisto por Lula, ela é um nome técnico, ela é professora de Universidade Federal, da UFRJ, ela é técnica, e o que eu apurei nessa última semana é que Esté, até o momento, está preservada. Então, não adianta o Centrão querer botar a mão lá no cargo dela, porque ela está garantida ali no Ministério de Gestão. Agora, pensando na semana que vem, Otávio, como a gente disse, essa volta do recesso. A gente tem toda essa discussão sobre a construção do orçamento, que é uma peça que está bem complicada de se construir, tem muitos números, tem muitas incógnitas ainda. Eu queria te perguntar o que dá para a gente esperar com essa volta do recesso, qual é a expectativa da economia para o retorno do Congresso? Uma coisa não tem como ser dissociada da outra, então conta aí para a gente como é que está essa expectativa. Olha, Júlia, o foco é aprovar matérias agora no segundo semestre, essas matérias que engordam o caixa, os cofres públicos. Por quê? A peça orçamentária leva em consideração leis que ainda não foram aprovadas pelo Congresso. O que é isso, gente? O governo planejou seu orçamento do ano que vem contando que o Congresso vai aprovar determinadas medidas e que o dinheiro vai ser garantido. É aquela expressão popular, contar com o ovo no celeiro da galinha. Vai ter que fazer um esforço, na verdade, muito grande para conseguir aprovar essas matérias, porque agora se tornam essencial. E você que está aí nos acompanhando pode perguntar, mas é legal isso? É legal? Como é que é? Gente, tecnicamente é possível. O governo precisa apresentar a medida ao legislativo e não necessariamente aprová-la para prever o uso desse recurso no orçamento. Isso quem me disse foram técnicos do Ministério do Planejamento, né, subordinados à ministra Tebet. Então, na lei está tudo certinho. Agora vem um esforço político, por isso que o ministro Fernando Haddad tem trabalhado muito nos últimos dias, é construir essa base de aprovação no Congresso, no Senado, na Câmara, para realmente liquidar essas medidas e começar um 2024 mais tranquilo. Haddad impôs uma meta, que é zerar o déficit, é o quê? Fechar no azul, ele não quer dinheiro faltando no fim do ano que vem. Então, para isso, ele precisa angariar mais ou menos 120 bilhões, né? Encorpar o orçamento do ano que vem em 120 bilhões, precisa aprovar medidas que estão sendo feitas já, por exemplo, a MP, né, a medida provisória que taxou as apostas esportivas, traz 2 bilhões para o caixa público, a medida provisória já está valendo, mas ela, para continuar valendo, precisa da aprovação, precisa da chancela do Congresso, o que deve acontecer agora no segundo semestre. Ele quer também mudar ali o arcabouço, terminar o arcabouço fiscal, fazer a reforma tributária, para assim, até o fim do ano, apresentar um conjunto de reformas ligado à renda, né, sobretudo ao imposto de renda, para encorpar as contas do ano que vem. Eu queria só dar uma lida aqui, enquanto a Otávio estava falando, eu estava vendo os comentários aqui no chat, gente. Se vocês, inclusive, quiserem mandar alguma pergunta em relação à economia, o Otávio só não vai dizer como a gente ficar milionário, mas o resto ele responde tudo. Mas aqui eu estava vendo, Renato Nogueira estava perguntando aqui, impressão minha ou ele, no caso Lula, está rifando os cargos das mulheres. É curioso essa colocação, Renato, que é uma coisa que a gente vem falando bastante. Eu vou só rememorar aqui alguns nomes e, curiosamente, de fato, são muitos cargos que são ocupados por mulheres. A gente tem Tebet não está, só reforçando, Tebet não estava, ou pelo menos não estava, né? Até hoje nessa lista dos possíveis nomes. Mas a gente tem Luciana Santos, que é a ministra de Ciência e Tecnologia, que é um nome que tem se falado que poderia sair. A gente tem a presidente da Caixa,
é Rita Serrano, a gente tem a ministra do Esporte, Ana Moser, e são, de fato, nomes de mulheres. A gente teve também a ministra do Turismo, que foi a Daniela, que chamam Daniela do Vaguinho, Daniela Carneiro, Daniela do Vaguinho, porque ela é a esposa do Wagner, que é prefeito, conhecido como Vaguinho, prefeito de Belford Roxo. Então, sim, de fato, são cargos que, em princípio, são cargos ocupados por mulheres, que é uma coisa que, assim, o governo do presidente Lula, ele foi eleito com uma proposta de vamos trazer mais equilíbrio, igualdade de gênero e etc. E é algo que tem se mostrado na prática difícil de cumprir. Inclusive, teve uma declaração recente, apesar depois dessas críticas que começaram a ser bastante incisivas, teve uma declaração recente de lideranças do Centrão de que, olha só, eles iam pensar em nomes de mulheres para indicar. É como se não fosse uma conta fácil de fechar. Tipo assim, a gente vai lá, mas indica uma mulher. Então, assim, é um assunto muito complicado essa questão de equidade de gênero quando a gente fala de política. E sim, é muito válida essa observação do Renato, porque é algo que a gente precisa ficar atento e que, de fato, se a gente não cobrar, parece que ninguém faz nada. Bom, a gente tem isso aqui, tem bastante gente falando assim sobre essa questão do intervencionismo, que é outro ponto, não é, Otávio? Aí eu vou jogar para ti. Outro ponto que preocupa muito. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse motivo de preocupação, porque o intervencionismo ele pode ser complicado e delicado quando a gente está falando de economia. Olha, Júlia, o Brasil atravessou nos últimos anos momentos muito complicados na economia. Então, todo passo que precisa ser dado tem que ser muito bem calculado. Mexer numa taxa, mexer no indicador, trocar uma peça importante aqui na esplanada, pode botar todo o trabalho a perder. O que o governo está tentando fazer? E, de certa forma, tem conseguido. É avançar numa solidez econômica. É dizer ao mundo que, apesar dos problemas internos políticos que temos e enfrentamos, a economia brasileira ela tem a sua solidez, ela tem a sua segurança. Mas para isso precisa apresentar número. Economia não é uma matéria que você pode deduzir, gente. É número, é aquilo ali na ponta do lápis. 2 e 2 vão ser sempre 4. O que Lula está fazendo? Essa agenda internacional, fora os anseios políticos dele, essa agenda internacional tem um quê? É o quê? É mostrar para o mundo que o Brasil está funcionando, o país está produzindo, o país está se modernizando, o país está mexendo em algumas estruturas que precisavam ser mexidas. E o quê? Atrair investidor. O dinheiro está girando, a economia está funcionando. Isso pode se perder com o intervencionismo. Por exemplo, se o presidente dá uma canetada e mexer numa lei, mexer num determinado aspecto de arrecadação, isso atrapalha, embaralha o jogo. O que tem sido construído nos últimos meses, e que muita gente apostou que não daria certo, mas que realmente é uma engrenagem que está funcionando, é essa união Haddad-Tebet, que tem sido muito técnica. Haddad vê os números da Fazenda com olhos crus, né, com os olhos nus, a verdade crua, apesar de ser otimista, né, ele tem que ser otimista, já que ele é o chefe da Fazenda, chefe das finanças, ele tem que ser otimista, mas ele trabalha com muita verdade ali, ele olha com o olhar da realidade. A ministra Tebet, por outro lado, ela é muito técnica e ela é muito tranquila ao se movimentar nesse sentido. Por exemplo, na construção do orçamento, a Haddad impôs uma meta, ela não se desesperou, ela chamou a equipe e falou, temos que atuar com responsabilidade. Foi uma coisa que ela disse ontem, quando ela apresentou o orçamento oficialmente ao presidente Lula, gente. Ela disse, responsabilidade com os gastos. Cobertor do orçamento é assim, cobriu de um lado, falta do outro. E o governo não tá podendo desperdiçar nenhum centavo. É uma conta que está sendo ali feita muito no papel, muito na ponta do lápis para dar certo. Então, qualquer intervenção atrapalha, seja ela num governo de esquerda, seja ela num governo de direita. Na economia, intervencionismo não funciona. Já vemos isso acontecer em outras gestões, em órgãos específicos, e vimos que não funcionou, que não deu certo, que prejudicou
o país. A gente pode falar de intervencionismo, por exemplo, agora no assunto que está quente, lá no IBGE, com o Póstumo. O IBGE, gente, é o órgão que mostra a cara do país. Ele que calcula quantos somos, quem somos, onde estamos. A inflação é calculada pelo IBGE. O IBGE monitora indicadores econômicos. Então, ali, qualquer mexida, qualquer passo em falso prejudica demais. Prejudica a economia, prejudica o país, prejudica o nosso bolso. Então, é algo que a gente precisa estar com os olhos bem abertos para acompanhar, para cobrar e para fiscalizar o que está sendo feito e como está sendo feito. Só para finalizar, Otávio, tem que voltar lá para as apurações dele, mas assim, só para finalizar, eu queria te jogar mais uma bola, que é Copom semana que vem, não é isso? Quando, o que é que a gente pode esperar? Dá para antecipar a expectativa também? Olha, Júlia, Copom a semana que vem vai pegar fogo, hein? O ministro Fernando Haddad esteve hoje no Palácio da Alvorada, aqui em Brasília, gente. Para quem não conhece, o Palácio da Alvorada é a residência oficial da presidência, de onde Lula está despachando depois que passou por um procedimento lá no Quadril. O que eles conversaram? Lula recebeu boas notícias, Haddad contou das expectativas para a economia depois da melhora na nota de crédito. O que é a nota de crédito? É um selo de bom pagador. A agência estabelece ali parâmetros que falam: este país vai honrar com as suas dívidas, esse país tem segurança para investimento. Haddad foi levar as expectativas em relação a essa mudança, que é muito importante. Foi dizer também da inflação, que teve deflação em junho, né? O IPCA 15, que calcula os 15 dias, os 15 primeiros dias e a prévia da inflação, registrou uma deflação de 0,07. Deflação é o quê? É quando o preço de bens e serviços, a média de preços cai. Ou seja, as coisas ficaram mais baratas. Foi dizer a Lula a costura que ele tem feito para aprovar as medidas e foi dizer de Copom. Foi falar de Copom, que a reunião acontece no dia 1º e no dia 2 de agosto. A expectativa dentro do governo é que há espaço para que a cada reunião do Copom, até o fim do ano, a taxa de juros, a Selic, seja reduzida em 0,5 ponto percentual. O governo vê que tem esse espaço, o governo acredita que a situação macroeconômica, que a situação fiscal estabeleceu balizas que sustentam esse corte. Aí você pode me questionar, Júlia, mas os Estados Unidos hoje aumentaram a taxa de juros. O que os Estados Unidos estão vivendo é um fim de ciclo. Lá, os juros começou a ser reajustado para cima depois do Brasil. O Brasil começou esse movimento antes, por conta da nossa conjuntura econômica aqui. Então, o Brasil foi aumentando, depois os Estados Unidos começaram a aumentar também nesse movimento, muito ali dentro dos reflexos da pandemia. Agora, o Brasil já passou pelos... isso, gente, segundo os economistas, viu? Já passou por esse ciclo de alta e já tem condições de voltar para uma taxa menor. A taxa básica de juros é usada para quê, gente? Controlar a inflação, controlar o encarecimento das coisas, parar o dinheiro. Quando as coisas estão caras, você adia um investimento, você pensa 2 vezes em comprar. Então, os juros são usados para isso. Agora, o Brasil está vivendo um novo ciclo, né, segundo os economistas, segundo os analistas de mercado, que permite essa queda de juros. Os Estados Unidos, logo mais, também deve passar a viver esses juros. E economia, gente, o que acontece lá fora impacta aqui, o que acontece aqui impacta lá fora também, já que a gente vive num mundo tão globalizado. Haddad disse a Lula que está com otimismo, que está com a expectativa de que os juros realmente caiam, mas não foi ali tão taxativo. E depende mesmo, gente, da análise do Banco Central. O Copom é formado por 9 diretores. Roberto Campos Neto, que esteve sob forte ataque do governo e do PT, é só um dos votos. Agora temos 2 indicados do governo, o Ailton Santos e o Gabriel Galípolo. Vamos ver como é que o Copom vai se comportar. Eu acredito, isso é uma análise muito particular, uma leitura muito particular, que essa nota de crédito revisada pela Fitch ontem vai ter um impacto importante, porque o mercado, a Fitch deixa muito claro que o mercado espera uma queda nos juros, que o mercado anseia uma queda nos juros. Então, eu acredito que isso vai impactar um pouco na decisão do Copom na semana que vem. Na semana que vem eu já alerto, olhos voltados para o Banco Central.